Olá, senhores. Bora aí com uma questãozinha de calorimetria. Olha só, aliás, de gases, né? Olha o que ela fala. A física térmica começou a se desenvolver a partir do final do século XVIII, influenciada pelas necessidades sociais da época, associada com a Revolução Industrial ocorrida na Europa. Uma máquina térmica apresenta potência total de 50 quilowatts e, a cada segundo, rejeita 6,5 calorias no seu condensador, que está a uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Basicamente, o que nós temos é isso daqui, ó. Nós temos uma máquina térmica que realiza trabalho. Ela rejeita parte da energia para uma fonte fria, que aqui está falando para nós que a temperatura dessa fonte fria, vou chamar de T2, é de 27 graus Celsius ou, somando 273, passando para Kelvin, 373 Kelvin. Essa daqui representa a nossa fonte fria. Obviamente que veio uma certa quantidade de energia de uma chamada fonte quente, ao qual a temperatura, que eu vou chamar de T1, a gente não conhece, certo? Bom, o interessante é que a quantidade de calor que veio para a fonte fria, que eu vou chamar de Q2, ele garantiu para nós aí no texto que vale 6,5 quilocalorias. Ele também disse que essa máquina térmica apresenta uma potência total de 50 quilowatts. Espera lá, nós sabemos que potência é energia pelo tempo. Então dá para descobrir qual é a energia total que veio da fonte quente para nós, né? A potência vale 50 quilowatts. O watt aqui representa joules por segundo, certo? Isso é igual à energia, que é a quantidade de calor que veio da fonte quente, que eu vou chamar de Q1, que é a energia total, dividido pelo tempo. Ele garantiu para nós aí que tudo aqui ocorre a cada 1 segundo. Segundo corta segundo, ó, a gente descobre que a quantidade de calor que vem da fonte quente vale 50 quilojoules. Só que para eu poder comparar, ou eu vou passar aquela de calorias para joules, ou essa de joules para calorias. E eu vou achar mais fácil passar essa de joules para calorias, tá? Olha que bacana. Uma caloria equivale a 4 joules, né? Então, passar de caloria para joule, a gente multiplica por 4. Obviamente que no caminho contrário, a gente divide por 4. Então, divide de 50 por 4, não vão ficar 12,5 quilocalorias. Beleza até aqui, senhores? Então, essa é a quantidade total de energia em quilocalorias fornecida pela fonte quente. Só que 6,5 vai para a fonte fria. E aí, lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A quantidade de calor que veio da fonte quente, uma parte realiza trabalho, a outra parte é jogada fora para a fonte fria. E aí, dessa forma, a gente consegue descobrir o trabalho, né? Vai ser o Q1 menos o Q2, 12,5 menos 6,5. A gente descobre que o trabalho realizado por ela é de 6 quilocalorias. Fechou? Bom, continuando então, ó. Sabendo que o rendimento dessa máquina é 80% do rendimento de uma máquina de Carnot. Olha o que o cara está falando agora. O rendimento com que ela está trabalhando aqui, o rendimento que nós podemos calcular o útil sobre o total sempre, não importa qual é o assunto que você está estudando. Nesse caso, o útil é o trabalho da máquina, o que eu usei. E o total é a quantidade de calor que veio da fonte quente, que é o nosso Q1. Só que ele está falando que esse rendimento Ni, ele representa 80% do rendimento do ciclo de Carnot, ou seja, do rendimento máximo teórico. Esse rendimento máximo teórico, lembra que a gente calcula dessa forma, é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Certo? Então, olha só que bacana. A gente consegue achar o rendimento aqui agora, né? O nosso rendimento nessa máquina é o trabalho, que vale 6 quilocalorias, dividido pela energia total fornecida, que nós sabemos que vale 12,5 quilocalorias.
Esse 6 dividido por 12,5 vai dar aproximadamente 0,48. Quilocaloria cancelou com quilocaloria. Então fica a unidade de medida aí, sem unidade de medida, perdão. O rendimento aí de 0,48, indicando para nós aí um rendimento de 48%, certo? E agora eu vou jogar ali no rendimento máximo. Olha só. O rendimento, tá vendo aqui, ó? Ele vale 0,48. Então vou colocar aqui, ó. O rendimento vale 0,48. Igual a 80%, que é 0,8, vezes o rendimento máximo, que nós podemos calcular daquele jeito, ó. 1 menos a temperatura da fonte fria em Kelvin, que vale 300, dividido pela temperatura da fonte quente, que é o que ele vai pedir no exercício, né? Olha só, continuando ali, ó. Se o rendimento dessa máquina é 80% do rendimento de Carnot, operando entre as mesmas fontes, a temperatura da caldeira, que é a nossa fonte quente, só que em graus Celsius, nós vamos achar em Kelvin, vamos ter que passar para graus Celsius no final, certo? Então, ó, no lugar do rendimento máximo teórico, eu coloquei a equaçãozinha que nós conhecemos para calcular esse rendimento máximo teórico. Porque ele garantiu no texto que o rendimento que a máquina tem representa 80% do rendimento máximo, ou seja, porcentagem de porcentagem, né? Vamos fazendo continha agora, ó. O 0,8 que está multiplicando vai passar dividindo, né? 0,48 dividido por 0,8 vai dar 0,6, igual a 1 menos 300 dividido pelo T1. Aí o 300 dividido pelo T1, que está negativo do lado direito, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. E o 1 fica do lado direito, positivo. E o 0,6, que está positivo do lado esquerdo, passa para o lado direito, negativo. Então, nós vamos chegar aqui, 300 sobre T1 é igual a 0,4. O T1 passa multiplicando e o 0,4 cai dividindo. Então, nós vamos chegar aqui que T1 é o 300 dividido por 0,4. E que, portanto, essa temperatura da fonte quente vale 4 sobre 10, 3.000 por 4, 750 Kelvin. Mas, peão, ele pediu em graus Celsius. Então, vamos lá. Quando a gente passa para Kelvin, a gente soma o 273. No caminho contrário, nós vamos subtrair 273. E aí nós vamos chegar que essa temperatura equivale a 477. Só que agora em Celsius, né? 477 graus Celsius. O que, olhando as alternativas, nos confirma aí como correta a alternativa A. Beleza, meninos? Grande abraço a todos. Lembrando, se você curtiu, se inscreve no canal aí. Deixa seu like. Até mais.